Olá, amigos e irmãos, é um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso momento devocional. Amanhã, segundo domingo de dezembro, é o dia em que nós celebramos o Dia da Bíblia entre os batistas. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história de uma menina que viveu na Grã-Bretanha no século XVII. Essa menina se chamava Mary Jones. E Mary Jones, ela tinha um desejo no seu coração de possuir uma Bíblia, porque ela queria ler em casa aquelas histórias tão lindas que ela escutava o pastor contar, pregar na igreja. Mas havia algumas dificuldades. Mary Jones já estava com 8 anos e não sabia ler, porque na vila onde eles moravam não havia escola. Mas aos 10 anos de idade, Mary Jones teve a oportunidade de ser alfabetizada e aquele sonho permanecia. Porém, Bíblia não era algo tão simples de ser encontrado. E ela também era de uma família humilde, não tinha grandes recursos, então o que dificultava ainda mais a realização desse sonho. Mas Mary Jones não desistiu. Ela começou a fazer pequenos trabalhos para arrecadar recursos. Ela cortava lenha para as pessoas idosas, cuidava de crianças. Também, depois que ela conseguiu arrecadar algum recurso, ela comprou uma galinha para vender ovos. E mais tarde aprendeu a costurar. E assim, durante 4 anos, Mary Jones foi juntando aqueles recursos até que chegou ao valor necessário para a compra de uma Bíblia. Porém, no lugar onde ela morava não existia livrarias, não existiam locais para compra. Mas o pastor da igreja dela informou que numa cidade próxima que ficava a 40 quilômetros, uma cidade chamada Bala, lá havia um reverendo que em sua casa mantinha exemplares da Bíblia para serem vendidos. Então, Mary Jones resolveu fazer essa viagem. Claro que os pais dela resistiram muito, mas ela foi bem persistente e eles então permitiram que ela fosse até a cidade de Bala, porque ela iria sozinha para fazer essa aquisição. E Mary Jones foi a pé. E para preservar o sapato dela, ela foi descalça. Quando ela chegou à cidade de Bala e se dirigiu à casa do reverendo Thomas Charles, ela recebeu uma notícia muito chata. O reverendo disse que as Bíblias que ele tinha em casa já estavam todas vendidas. Então Mary Jones começou a chorar de uma forma assim quase inconsolável. Quando ela se acalmou, então ela contou sua história para o reverendo. E ele ficou tão tocado com aquela história, tão emocionado, que ele tirou uma das Bíblias que já estava vendida e então deu a Mary Jones. E esse reverendo, ele fazia parte de uma associação de homens que imprimiam folhetos religiosos para serem distribuídos entre a população. E aquela história foi tão tocante que ele contou a todas as pessoas que faziam parte desse grupo. E a partir de então, eles tomaram como propósito arrecadar recursos para a impressão de Bíblias em maior quantidade, a fim de que mais pessoas pudessem ter acesso à Palavra de Deus. E assim então foi criada a Sociedade Bíblica, que foi se espalhando pelo mundo, e nós temos aqui também no Brasil a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, essa história de Mary Jones, ela é muito inspiradora. E o interessante é que nós vemos a persistência de Mary ao longo daqueles anos. Ela não desanimou diante das dificuldades para poder ter acesso à palavra de Deus. Ela queria ter em sua casa e não queria apenas ouvir aos domingos o pastor pregar, mas ela queria ter acesso àquele livro todos os dias. E ela não mediu esforços para isso. E isso é algo que nos ensina muito, porque na realidade em que nós vivemos,
Nós não temos essa dificuldade. Nós podemos ir ali na livraria e comprar, né, a Bíblia que quisermos. Hoje, então, nós temos uma oferta a mais variada possível. Preços muito acessíveis. Recentemente tivemos a campanha do Evangelho de João vendido a R$1. E será que nós temos tido essa mesma persistência ou esse mesmo desejo de ler a palavra de Deus como Mary Jones teve? Às vezes, por as coisas serem tão acessíveis, tão fáceis, não damos o devido valor. E talvez estejamos desperdiçando esse grande privilégio que temos de poder ler a palavra de Deus em nossa casa, em qualquer lugar, termos essa liberdade, termos livre acesso e facilidade para lermos a palavra de Deus. Agora estamos nos aproximando da época do Natal, né, das festividades de Natal, uma festa que é celebrada praticamente em todo o mundo. Mas o que nós observamos é que a festa que o mundo traz, ela não tem fundamentação bíblica. E muitas vezes nós podemos ser levados a nos envolvermos com essas festividades sem pensar o porquê. Até mesmo porque na Bíblia não está dito que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas não há nada de errado em nós celebrarmos, porque esse é um momento muito importante para nós cristãos. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que o nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez desde o jardim do Éden, quando o homem pecou, escolheu aquilo que não era a vontade de Deus. Mas Deus não nos abandonou. Ele prometeu que mandaria aquele que nasceria, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E ao longo da história do povo de Israel, o povo esperou porque sabia dessa promessa. E muitos profetas falaram, embora naquele momento não entendessem exatamente, mas Deus colocou na mente deles a profecia messiânica e ela se cumpriu quando Jesus nasceu, naquela noite em que eles não encontraram um lugar adequado para se hospedar, mas foi tudo dentro da vontade do Senhor. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos todo esse propósito. Não foi apenas um nascimento miraculoso ou espetaculoso, como poderíamos dizer, mas foi o cumprimento da promessa que Deus nos fez. E isso nós só podemos saber quando nós nos apropriamos da palavra de Deus. Que o exemplo de Mary Jones sirva para nós também. Não desperdicemos. Nós temos tanta facilidade. Aproveitemos o máximo para nos aproximarmos cada vez mais de Deus, conhecê-lo através da sua palavra, porque quando nós a lemos, Ele está falando conosco. Que você tenha um dia abençoado. Amém.